noite, bom dia. Vamos tomar os nossos lugares e vamos começar a nossa lição de hoje, lição número 8 da nossa EBD, onde nós vamos, no capítulo 2, percorrer o contexto imediato ao texto que narra o esvaziamento de Cristo, né? A kenosis. Hoje, então, nós vamos do versículo 12 até o versículo 18. Antes de mais nada, vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre a nossa manhã, sobre o nosso aprendizado, ok? Oremos. Deus querido, nós te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui e louvamos, ó Pai, ao Senhor pela liberdade que temos de estudar a Tua Palavra. Ó Deus, venha abrir nossas mentes, venha convencer nossos corações, para que aquilo que vamos ouvir da Tua Palavra seja transformado em prática de vida para cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, onde podemos experimentar do Senhor e da Tua Palavra com os nossos irmãos, ó Deus, e oramos por aqueles que estão trabalhando, que estão viajando, alguns que estão acometidos, ó Pai, de problemas de saúde, que Tu estejas guardando a cada um deles. Continua conosco, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos iniciar, pode passar aí, com a leitura do nosso texto. Está projetado aí, você pode, é claro, abrir se quiser e deixar aberto. Versículos 12 até o versículo 18. De Filipenses capítulo 2, ok? Vamos ler juntos, irmãos, esse texto? Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Muito bem. Na lateral da revista, para aqueles que têm, nós sempre temos essas 3 diretrizes de objetivo do nosso estudo. Nas palavras saber, sentir e agir. E o objetivo, claro, é focar aquilo que nós vamos ver nessa lição, ou em cada lição, nesse pequeno enumerado. O autor da lição de hoje, o querido pastor Robson Carvalho, não é dos mais sucintos. Os enunciados dele são mais longos, é dos meus. Então a gente teve que dividir até em vários slides para não ficar muito cheio, né, muito poluído visualmente, cada um desses objetivos. Primeiro objetivo, meus irmãos, na palavra saber, ele escreveu da seguinte maneira: a igreja sozinha não é capaz de pôr em ação a salvação, para tanto os crentes dependem de Deus em temor. A presença do Senhor entre os irmãos é a única suficiente para essa operação. O que esse saber tem a nos ensinar já de início? Uma igreja pode arquitetar ou pensar todo tipo de estratégia para o seu crescimento, mas, de fato, é a dependência de Deus
E a ação, já pegando um gancho da nossa mensagem da noite, das noites, né? Na dependência da ação do Espírito Santo, que vamos experimentar esse agir de fato de Deus. Por que isso é importante, irmãos? Muitos dos métodos e estratégias que surgiram nas últimas 2, 3 décadas têm uma falha essencial em si, que é o seguinte, que na prática, ou melhor dizendo, no texto eles acabam falando muito sobre Deus e sobre a palavra e etc, etc. Mas quando você vai examinar de verdade, eles acabam abrindo mão dessas mesmas coisas que eles afirmam. Exemplo, quando você faz uma estratégia de discipulado, aonde tem muito mais mentoreamento humano do que discipulado bíblico de fato. Usa o versículo para embasar, usa outro para justificar, mas quando você vai examinar aquilo que está sendo ensinado, é muito mais mentoreamento de um funcionário sênior com funcionário júnior da empresa, é muito mais o que está na moda hoje também, que é o tal do coaching, é muito mais conselho de psicologia do que de fato o princípio bíblico. E aí acabam se criando diversas distorções. Numa determinada igreja, um camarada me disse que não comprava uma calça jeans sem consultar o seu sacrossanto discipulador. Parece uma coisa assim de muito admirável, né, de humildade. Mas, irmãos, isso não possui base bíblica alguma. Isso é quando se fala de dependência de Deus, se fala que está fazendo as coisas com a participação de Deus, mas na prática é mentalidade humana. É pensamento humano que está entrando naquilo lá que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Determinado camarada no Brasil dá treinamento para pastores de como usar regras de marketing na divulgação da sua igreja. E meu ouvido coça com um negócio desse. Complicado. Porque se você presta atenção nas propagandas do marketing que você tem hoje na televisão, nas revistas, etc., você não pode pegar aquilo e aplicar na igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Porque o marketing tem como objetivo fazer com que você ache que precisa de uma coisa que na prática você não precisa. Então você não pode misturar as coisas. Então, meus irmãos, é importantíssimo que nós realmente compreendamos que a obra de Deus é algo muito mais complexo do que possamos controlar. Eu não posso reunir um grupo de pastores, missionários e seminaristas e dizer, olha, eu vou trazer aqui uma estratégia e você vai do ponto A até o ponto B. Quando chegar no ponto J, você vai estar com 500 membros. Você não pode fazer isso. Porque você não tem controle do mundo espiritual. Você não tem controle. O Espírito Santo não é adestrável. Em que você vai fazer tais e tais coisas e esse resultado vai acontecer. Não funciona assim. O papel da palavra de Deus é fundamental. Estava numa livraria aqui em Boa Vista, um tempo atrás, e em destaque, na banca da frente, estava o tal de livro Casamento Blindado. E aí uma irmã procurava um livro para presentear a sua parente, que estava com problemas do casamento e tal, e o nome atrai, né? Aí eu olhava e não sei o que e tal e coisa, eu falei, minha irmã, posso dar uma opinião? Pois não. Folheia e acha um versículo bíblico. Você tem que folhear e folhear e folhear e folhear, e você acha um versículo bíblico salpicado lá pela página 100 e blau, aí você folheia e folheia, da página 200 e sei lá o que tem a página. Como que um livro cristão tem tão pouco de Bíblia? Aí eu mostrei para ela outros 2 ou 3 livros, mais antigos, mais conceituados. Falei, olha,
Esse aqui eu lhe recomendo, esse aqui eu recomendo, esse aqui. Agora, adivinha qual livro que está vendendo? Adivinha qual livro que é best-seller? Então você vê, meus irmãos, nós vivemos em dias onde dentro da igreja do Senhor, a gente fala, ou se fala uma coisa, mas se vive outra. A Bíblia é a regra de fé e prática. Está na declaração doutrinária, na declaração de fé de praticamente toda a denominação. Batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, pouco importa, está lá. A Bíblia é a regra de fé e prática. No texto, está escrito, mas na prática não é. A mesma coisa acontece quando você diz, eu creio no Evangelho porque é o poder de Deus na salvação, para a salvação de todo aquele que crê. Aí você diz amém, todo mundo amém. Quando vai para a prática, as pessoas não acreditam que a pregação simples e pura do Evangelho vai alcançar as pessoas. Você precisa de técnicas, você precisa de subterfúgios, você precisa até mesmo de entretenimento, que é, inclusive, o tema que eu vou falar essa semana nas breves meditações. Como que o entretenimento virou o ídolo da igreja de hoje. Você precisa manter os jovens interessados, entretidos, porque nós vivemos numa época do filme com os efeitos especiais, eu não sei o que e tal. Daqui a pouco você vai chegar à igreja, eu não duvido, e cada um vai receber um óculos de realidade virtual na porta, porque os sentidos precisam ser inebriados para que haja interesse. Você já parou para pensar, meus irmãos, que quando se fala de apelar para os sentidos, nós estamos apelando para a sensualidade? É que a ideia de sensualidade que nós temos é sempre ligada a sexo. Sensualidade vem de senso, de sentido. É apelar para aquilo que satisfaz o meu corpo. Isso não está sempre ligado à sexualidade, está ligado ao contrário de espiritualidade. Enquanto que o objetivo de Deus é atingir o nosso espírito, para que o espírito controle a matéria, as igrejas estão satisfazendo os sentidos, satisfazendo o corpo, com todo tipo de espetáculo, e negando aquilo que dizem defender. Agora, não é só isso que ele deseja para a gente, não é só saber. Sabendo, aí a gente pode sentir. Segundo objetivo, sentir desejo de abandonar a infância espiritual, ou seja, a imaturidade, que é responsável por grandes males na igreja. E assim resplandecer a luz de Cristo, testemunhar do Evangelho em unidade e corpo. Então, Paulo gostava muito, meus irmãos, da igreja em Filipos. Gostava mesmo. Era uma igreja amada. Toda a igreja era amada, mas essa era uma igreja que tinha dado muito mais felicidade do que dor de cabeça para o apóstolo. Então, vamos dar um desconto que Paulo era carne e osso, né? Você gostar mais de um filezinho de Filipenses do que uma carne de pescoço de Corinto é apenas humano, é natural. Porém, ele não era cego de que havia também problemas naquela igreja, de que havia espaço para crescimento. Por exemplo, como foi já destacado, havia duas irmãs provavelmente importantes na igreja que influenciavam outras, Evódia e Sintique, que estavam com uma treta feia lá, uma pinimba que ninguém sabe exatamente o que é, ao ponto do apóstolo escrever, já era público, certo? Uma vez que ele trata na carta, escrever dizendo, olha, eu rogo, eu imploro a Evódia e Sintique que sintam mesmo no Senhor. Larguem de lado as disputas pessoais, os problemas secundários, e vamos focar esse objetivo de Paulo naquilo que é mais importante. Nós vamos ver, meus irmãos, que nós desenvolvemos o nosso crescimento espiritual quando nós paramos de nos preocupar com o que é secundário, especialmente quando isso tem a ver com a minha satisfação, com o meu conforto, com o meu gosto, e começa a focar naquilo que é principal. E se a minha igreja já busca, já vive aquilo, ou tem interesse de buscar e de viver aquilo, é o que me importa. E eu estou falando de carteirinha, meus irmãos, porque eu já vi igreja discutir 40 minutos sobre cor de cortina. Naquela igreja onde tudo é avaliado em assembleia. Por quê? Se disputa, se briga, demonstrando o que está falando aqui de imaturidade, por tudo.
Aí você tem 150, 200 pessoas, aí você tem 150, 200 gostos diferentes, e haja condição de agradar todo mundo, né? É praticamente impossível. Não, é impossível agradar todo mundo. Eu fico pensando, meus irmãos, se na cidade, numa cidade fizesse isso. Já pensou? Cidadãos de Boa Vista, passem aqui para decidir se o brinquedo da praça vai ser pintado de amarelo, de azul, de verde, de vermelho. Venham aqui. Olha que interessante, irmãos. A gente não é perguntado opinião sobre nada do que é feito. Alguns ainda tentaram fazer umas administrações participativas, mas eles viram a arapuca que eles estavam se metendo. E aí lá está a obra, está pronta, está feita. Aí eu digo, que bom, né? Você teria feito dessa maneira? Não, mas já foi feito, então tá bom. Mas quando é na igreja, muitas igrejas, se briga, se disputa por praticamente qualquer coisa. Irmãos, é que aqui a maioria é muito novo na fé, especialmente de vivência em igreja batista, né? Mas eu estou brincando não, são as coisas mais incríveis que já se viu. Se disputar, se brigar. E o pior é quando se briga pelo bom ou entre o bom e o ruim. E uma boa parte quer o ruim. E assim vai. Então é isso que nós vamos sentir. Para finalmente terminar essa parte da introdução, irmãos, desculpe, dos objetivos. Terceiro, o objetivo de agir. Diante daquilo que eu sei, que eu sinto, qual é o agir? Zelando pelo desenvolvimento da salvação que nos foi dada. Irmãos, tudo na vida progride. Tudo. Se alguma coisa, tudo que é saudável, desculpe, tudo que é saudável na vida progride. Se você tem uma empresa e alguém visita a tua empresa dali há 10 anos e ela está do mesmo jeito, nenhuma pintura nas paredes, menos funcionários, você vai dizer, eita, não está bem das pernas, né? A coisa não está indo bem. Mas se você percebe que ele está com melhores equipamentos, um pouco mais de funcionários, poxa, cresceu um pouquinho nos 10 anos, para frente é que se anda. Para o lado, para trás, só caranguejo e siri. O fato é que na vida cristã é a mesma coisa. Isso tanto é fato, meus irmãos, que John Wesley, pai do metodismo, ele disse certa vez que de 4 em 4 anos, se eu não me engano, ele falava, de 5 em 5, ele sentia necessidade de pegar os seus sermões e jogar no fogo, jogar fora. A ideia por trás do que ele está argumentando ali é que se houve progresso e crescimento espiritual na vida dele, ele não podia pregar mais a mesma coisa, tinha que pregar aquilo e mais um pouco, mais profundo. Eu não sei se eu jogaria fora, eu acho que você pode pegar e dizer assim, como eu já fiz, inclusive, eu já peguei sermões lá de 2008, 2009, 2010, eu olhei assim e falei, nossa, que coisa horrível, vamos melhorar isso aqui. Para frente é que se anda. Progresso é o esperado na vida cristã. Agora, os passos onde se progride, onde se crescem, nem sempre são os mesmos. Então, zelando pelo desenvolvimento da salvação que nos foi dada, vivendo a semelhança de Cristo, por isso que ele deu o exemplo na lição número 7, no texto da Kenosis, por isso que ele dá o exemplo de Cristo, em oposição e em contraste com o mundo. E assim, desenvolvendo virtudes contrárias à pecaminosidade, reinante, para que a glória de Deus seja manifestada à geração pervertida e corrupta. Ou seja, meus irmãos, o crescimento espiritual não tem como objetivo algum tipo de hierarquia dentro da família de Deus. Não é isso. O crescimento espiritual não tem como objetivo alguma meritocracia dentro da família de Deus. Não é isso. O crescimento espiritual tem como objetivo que o cristão e o corpo, por assim dizer, cada vez mais se diferencie das pessoas lá do mundo. Pastor, mas eu conheço irmãos em Cristo que são piores do que o pessoal lá de fora. Por isso que tem que crescer. Daí a imaturidade que a gente acabou de falar. Certo? Eu já tive, irmãos, esse desprazer de ser confrontado com isso também. Eu fui numa repartição pública tratar de um problema e a coordenadora encarregada era a nossa irmã em Cristo,
não lembro agora de qual igreja batista que ela era. E aí ela falou assim, pastor, entendi, o senhor tem razão, vou providenciar. O senhor já entrou com o protocolo, com o pedido, está tudo certinho. Aí ela mudou de assunto. Eu vi o senhor conversando com a fulana. Conhece a fulana? Sim, nossa irmã em Cristo, da igreja tal. Pastor, se o senhor tiver intimidade com ela, converse com ela. Porque o testemunho dela aqui na repartição é péssimo. Ninguém gosta dela. Quase que eu perguntei, eis-me aqui e me enviei a irmã. Por que eu com esse rabo de foguete aí? Complicado, né? Como é que tu trata isso? Como é que tu resolve isso? Uma pessoa que se diz cristã, evangélica, batista, e que no seu ambiente de trabalho não é benquista por ninguém. Se é uma outra pessoa, irmãos, ou se é por uma questão de que ela está fazendo tudo certinho e todo mundo quer agir errado, eu até estava sendo perseguida pela justiça, mas não era não. Era arrogância, antipatia. Complicado. E assim, meus irmãos, não acontece essa oposição ao mundo que está lá, porque não está sendo manifestada a glória de Deus a uma geração. A gente está igual àqueles que nós deveríamos alcançar. Muito bem. Ainda na nossa introdução, meus irmãos, nós vamos ver que um cristão, mudei antes do tempo, o cristão ele é igual a um discípulo. Eu sei que é óbvio, mas é importante destacar isso, meus irmãos, porque as palavras não são as mesmas. Cristão é apenas o diminutivo de Cristo. A palavra grega Christianos era, na verdade, um arremedo, era, na verdade, o pessoal zombando dos cristãos, chamando-os de pequenos messias, de cristinhos. Então, a palavra foi adotada, é verdade, mas nós esquecemos que não somos apenas pequenos cristos, mas o somos porque nós somos discípulos de Jesus. Nós somos os alunos, nós somos os seguidores. Isso significa, meus irmãos, você já deve ter brincado quando era criança, de siga o mestre. Lembra? Siga o mestre. Simon Says. O que é siga o mestre? Fulano fazia uma coisa, você tinha que fazer igual. Pastor, isso é da sua época. Pois é, porque você está com a cara enfiada numa tela de celular, tablet ou videogame, você não sabe o que é brincadeira de verdade. Sair na rua, correr com os amigos, né? As juntas desses jovens de hoje são tudo endurecido. Os jovens de hoje com 20 e poucos anos está com hérnia. 30 anos está com bico de papagaio. Porque não correu na rua, não ralou joelho. Mas, enfim. Siga o mestre. É a brincadeira perfeita para ilustrar, meus irmãos, o nosso comportamento com Jesus. É verdade. Você nunca vai conseguir seguir perfeitamente o mestre. Agora, preste bem atenção, meus irmãos. Você não vai acreditar quantas vezes eu já vi a seguinte expressão. Pois é, pastor, mas isso aí é Jesus. Entendeu? É a desculpa de que ele é um padrão tão excelente, tão exaltado, e afinal de contas ele é Deus, que isso de alguma maneira é desculpa para que eu possa ter outro comportamento. Aí eu pergunto, meus irmãos, será que a pessoa por algum momento acha que isso cola com Deus? Então, Senhor, lá na terra, assim, eu tentei viver o melhor que eu pude, mas eu não pude ser melhor, por exemplo, eu não pude seguir o exemplo de Jesus, porque afinal de contas Jesus é ao concurso, Jesus não tem nem segundo lugar, ele está sozinho na disputa. Não tem como ser igual a ele. Irmãos, que não dá para ser igual a ele é óbvio. Mas a ideia aqui é que você e eu estamos disputando 100 metros com o Usain Bolt, e apesar dele estar lá no 9,58 segundos e 58 centésimos lá na frente, e eu vou chegar lá com 20 segundos, se muito, eu continuo me desafiando e me inspirando no exemplo dele. Pouco importa que eu nunca vou correr os 100 metros abaixo de 10 segundos, e nunca vou correr mesmo. Pouco importa.
O exemplo dele me desafia de que eu estou no 20, mas eu vou conseguir chegar no 19,9. Eu vou continuar insistindo, eu vou continuar progredindo, eu vou continuar imitando. Bolt, como é que você faz para conseguir baixar o seu tempo? Aí ele vai dizer, eu tenho essa técnica, eu faço esse treinamento, a minha dieta é assim, a minha rotina é desse jeito. Eu começo a fazer a mesma coisa, mesmo que eu não vá chegar no mesmo lugar, porque é o Usain Bolt. Todo mundo sabe quem é ele, né? Jamaicano que faz o... Muito mal comparando, meus irmãos. Jesus é sim um alvo inalcançável, mas ainda assim, está lá na sua Bíblia, perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Deus não aceita desculpa da minha parte, esse aí foi Jesus. Não, não aceita. Ele continua sendo o meu padrão como discípulo. E cada discípulo não é o mesmo que o outro. Por isso, meus irmãos, que é necessário que, além do investimento no atacado que nós temos em uma EBD, em um culto, aquilo possa ser personalizado na sua vida. É aí que entra, meu irmão, a sua interação, aí que entra a sua vida pessoal com Deus. Acho que domingo foi o culto que eu disse em que, quantas vezes eu estou no grupo de vida e o irmão compartilha sobre determinado dia do devocional, e eu olho para o meu devocional, olho para o que ele está compartilhando e digo assim, multiforme sabedoria de Deus. Deus falou, dentro do texto, claro, Deus falou através daquele texto a esse irmão de maneira toda peculiar. Deus invadiu a história, a vida daquele irmão de uma maneira diferente da minha. Naquele mesmo dia, provavelmente em horários diferentes, nós estávamos fazendo devocional e Deus tratou algo na vida daquele irmão e tratou algo diferente na minha vida. Porque cada discípulo é diferente. Talvez Deus não tratou a mesma coisa na minha vida do que tratou na dele, porque neste caso, um já havia vencido e outro não. Um já havia superado aquela área da sua vida e o outro não. E Deus assim precisa, e precisamos ser lembrados disso, tratar-nos de maneira diferente um do outro. Seria maravilhoso, irmãos, que se tivesse algum tipo de uniformidade em que fulano e beltrano se convertem no mesmo dia. A única coisa que eles têm de um para o outro é que um é mais alto que o outro. Porque meu dedo não... E aí você, mais ou menos, examina a vida espiritual dos dois dali a um ano e os dois estão iguais. E dali a 5 anos, cresceram de novo, de maneira igual. Seria bom. Mas não tem lógica. Porque nós não somos assim como seres humanos. Na nossa vida em geral, não seríamos assim também na nossa vida espiritual. Agora, isto não significa que as pessoas estejam predeterminadas a não crescer, ou predeterminadas a crescerem, baseado na sua personalidade, por exemplo. Uma das coisas que nós vamos ver hoje, irmãos, que isso tem muito mais a ver com a minha disposição e cooperação com aquilo que Deus já está fazendo, para que eu possa experimentar crescimento na minha vida. Outra coisa, cada discípulo não irá resplandecer nas trevas da mesma forma. Por aquilo que nós estamos falando aqui, já que o tema da nossa lição é uma igreja que resplandece, nós vamos ver, meus irmãos, infelizmente, irmãos que são uma luzinha de vela, e outros que são, em contraste, um grande holofote. Eu não estou me referindo à exposição. Tem muito evangélico que tem muita fama, mas não está brilhando nada na sociedade. Muito pelo contrário. Cada vez que abre a boca só fala besteira. Então não é notoriedade pública, mas o quanto essa pessoa, no ambiente onde ele tem relacionamento e influência, ele resplandece a pessoa de Cristo para com aqueles que estão ali.
E aí, finalmente, irmãos, se isso é verdade, aí eu quero trazer a pergunta para levar-nos à nossa lição. Por quê? Quais as causas disso que nós vimos nas linhas de cima? Como impedir na minha vida que isso aconteça? Porque eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, quantos gostariam de hoje orar para que Deus faça de você uma pessoa, uma luz resplandecente no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família? A maioria ia dizer, eu quero. Quem não quer? Quem não quer ser mais eficiente para Deus? Quem não quer dar mais glória a Deus? Porém, irmãos, nós vamos ver que isso envolve muito mais do que mera vontade, no sentido de, eu quero e acabou. Envolve trabalho, envolve esforço, envolve submissão à obra do Espírito na nossa vida. A primeira divisão na sua revista está nos versículos 12 e versículo 13. E a primeira divisão tem como título Desenvolvendo a Salvação. O sentido aqui foi traduzido na nossa versão NVI com pôr em ação a salvação. Ou seja, algo que eu preciso tirar do ponto morto e colocar em atividade, realizando alguma mudança, transformação na minha vida. O ponto 1.1 vai tratar do versículo 12, que eu vou desenvolver a minha salvação através do quê? Da obediência. Ou seja, através da submissão da minha vontade à vontade de Deus. Entre uma escolha do que eu quero e do que Ele quer, obviamente, eu vou pelo lado que Ele está me orientando. E essa obediência, meus irmãos, ela tem o exemplo de Cristo como a base da nossa motivação. Paulo usa isso, quando ele fala da kenosis, para nos mover a uma obediência que está copiando a obediência de Cristo. Por quê? Ora, ele sendo o Deus soberano, se submete ao Pai. Deus Filho se submete ao Pai. A submissão dele não apenas me inspira, me motiva a obedecer também, mas acaba também com todas as minhas desculpas. Porque assim, meus irmãos, como o plano alinhavado por Deus, o decreto de Deus para a salvação, foi obedecido por aquele que iria pagar o maior preço por ele, muitas vezes, meus irmãos, a nossa submissão a Deus vai também necessitar de nós alguma perda. Eu não me refiro, irmãos, nem de perto à perda do Senhor Jesus, que foi a própria vida. Eu nem me refiro à perda, pelo menos por algumas décadas, da sua glória, da sua exaltação, que depois foi até muito maior. Eu não me refiro nem a isso. Porque nós não vamos passar nem perto do que ele passou. Nós nunca vamos chegar perto do sofrimento e da abnegação de Cristo. De novo, é um modelo tão exaltado, irmãos, aí é que está, como que ele é o modelo perfeito. Esse modelo é tão exaltado, ele está aqui em cima no que ele fez. E aí, as circunstâncias da vida, dos relacionamentos, da luta contra a carne, me pede uma submissão bem aqui embaixo. E eu tenho problema com ela. E eu tenho dificuldade em me submeter. Você entendeu, meus irmãos, por que o exemplo de Cristo precisa ser colocado diante de nós? Ele abriu mão de tanto e nós não conseguimos abrir mão de tão pouco. Ele sofreu, submeteu tanto e nós não conseguimos. Por exemplo, quando Jesus estava no Sinédrio, meus irmãos, em comparação a ele, quem eram as pessoas que estavam esbofeteando, cuspindo? Quem eram as pessoas que estavam falando frases de humilhação para ele? Quem eram essas pessoas? Oi? Pecadores. Quem havia feito essas pessoas?
Eles não sabiam. Mas o Criador de cada átomo que existe, o sustentador de todas as coisas, como diz Colossenses capítulo 1, estava ali no meio do sinédrio, sendo esbofeteado, cuspido e humilhado. Aí, lá na faculdade alguém faz graça da minha fé. Lá no trabalho alguém faz chacota da minha fé. Aí eu chego na sexta-feira, irmãos, estou sendo perseguido. Está muito difícil. Eu acho que eu vou pegar a frase da irmã Terezinha, irmãos, e vou mandar fazer um letreiro e botar bem ali em cima. Qual é a frase da irmã Terezinha mesmo? Botar bem ali em cima da nossa placa, mais sofreu Jesus. Eu já contei para vocês por que nós mudamos o estilo da nossa reunião de oração há 6 anos atrás. Já contei, né? Quando a gente ainda estava no outro prédio, 6, 7 anos atrás, na verdade. Eu vinha para o culto de oração, meus irmãos. Em primeiro lugar, cada pedido levava 8 minutos, né? Então você não ora, você só fica ouvindo a lamúria das pessoas. Segundo, era lamúria mesmo. Era o muro das lamentações. Só faltou quipar e ficar fazendo assim com um papelzinho no buraco. Eu falei, meu Deus do céu, como a vida das pessoas está ruim. Mas, irmãos, mas ele não está ruim. É a perspectiva com a qual você vê a vida. E aí, naquela época, nós introduzimos, não sei quantos irmãos já estavam aqui, lembravam, nós começamos a introduzir, olha, hoje, irmãos, ninguém vai fazer pedido nenhum, nós vamos só conversar com Deus. E aí começamos aquela prática, ainda sentávamos em roda, né? Hoje não tem mais como por causa da cadeira fixa, o quase fixa. Nós sentávamos em roda e o microfone girava, como a gente ainda faz hoje aqui de vez em quando. Fizemos sexta-feira metade, né? Mas nós paramos, irmãos, porque era o muro das lamentações. E o texto fala, meus irmãos, a nossa lição fala para nós que nós temos um exemplo de alguém que sofreu muito mais. Acha um versículo de Jesus sentado com os discípulos e dizendo, olha, a tarefa que meu pai me deu está mais difícil do que eu pensei. Eu estou para desistir. Você não vai encontrar. Veja bem, meus queridos, eu não estou dizendo que nós não tenhamos problemas. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos lutas. Mas certa vez eu estava na maternidade e tinha uma mãezinha lá que tinha tido um parto extremamente complicado, passando muito mal. E do lado dela estava de pé uma outra que havia tido cesárea também, mas estava bem. Mesmo com as suas dores, mesmo com a sua dificuldade, tinha levantado, maternidade pública, né? Você sabe como é que é, uma enfermeira para cada paciente, só que não. Então, como não tinha ninguém para ajudar, a outra operada estava de pé, ajudando-a, virando-a, mexendo ali. Ela deixou sua dor de lado, porque a dor da outra, física, dor literal, era muito maior. Quantas vezes, meus irmãos, nós paramos para ficar criando em autocomiseração. Você conhece essa palavra? Autocomiseração significa ter dó, pena ou piedade de mim mesmo. Volto a dizer, isso não significa que não tenhamos problemas, não significa que não tenhamos sofrimentos, mas basta nós olharmos ao redor e percebermos que é muito melhor, é muito mais vantajoso, inclusive para o meu próprio crescimento na luta, na dor, na dificuldade, cuidar do outro, do que apenas ficar esperando que cuidem de mim. Jesus é um perfeito exemplo disso. Passando tudo aquilo que ele passava, sabia que iria passar, ele serve os outros e acaba com as nossas desculpas. Ele é o exemplo perfeito para nós. Nisso, meus irmãos, o padrão das nossas vidas é o Evangelho. O texto diz que nós devemos viver de maneira digna. Isso significa um padrão de comparação, é um padrão de pesagem. Eu coloco o Evangelho de um lado
e eu do outro e vejo como é que a balança fica. Esse é o meu padrão de pesagem. Eu estou vivendo de maneira digna do Evangelho. Essa é a minha autoavaliação. Aí o Evangelho vai dizer para mim diversas coisas que eu sou em Cristo. O Evangelho vai dizer para mim tudo aquilo que Ele já fez na minha vida. Eu pergunto, meus irmãos, qual parte do Evangelho me leva à autocomiseração? Qual parte do Evangelho me leva a um desânimo crônico? Qual parte do Evangelho me leva a viver reclamando e murmurando de tudo e qualquer circunstância da minha vida? Eu ainda não encontrei. Ele é o nosso padrão. E diante desse padrão do Evangelho, Paulo vai dizer no versículo 12 que nós devemos desenvolver a nossa salvação, traduzido na NVI com ponham em ação a salvação. O que significa isso? Significa que aquilo que muitos acham que é eterno e só passa a acontecer depois da nossa morte, na verdade, já é agora o padrão que devemos perseguir e pelo qual nós lutamos contra a nossa carne. O que é isso daí, irmãos? A salvação. A salvação não é algo que vai acontecer depois da minha morte. A salvação, meus irmãos, já começou a acontecer. A vida eterna já passou a ser uma realidade desde o momento da sua conversão. É por isso que em João 17,3, Jesus não usa o tempo futuro. João 17,3, Jesus diz, e a vida eterna é esta, que conheçam presente. Ele já usou o presente no verbo anterior. A vida eterna é, não será. É esta, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ela só vai, meus irmãos, mudar no momento depois da morte, na glorificação, de qualidade, de intensidade, de ser mais perene, nunca mais vai ser alterada. Só isso que ela muda, mas ela já começa hoje. Então, por que Paulo fala sobre pôr em ação a sua salvação? A ideia é, puxe da eternidade para agora o que você espera ser. Pastor, mas agora eu ainda lido com a carne, ainda lidamos com o pecado, ainda lidamos com... Sim, mas é isso que Paulo está falando, meus irmãos. A resposta, de novo fazendo o link com a mensagem da noite, é viver nesse espírito no qual você viverá plenamente na eternidade. Viver agora. É se distanciar da matéria, de certa forma, se distanciar da vida aqui, já vivendo como cidadão da eternidade. É isso que é desenvolver, é pôr em ação a sua salvação. E é interessante que ele vai dizer que a gente vai colocar a nossa salvação em ação. E ele usa duas palavras interessantes, temor e tremor. Eu acho muito bom, meus irmãos, que nós tenhamos em português duas palavras que têm o mesmo significado em determinada circunstância, mas podem ser usadas separadamente, especialmente quando se trata do princípio bíblico, que é a palavra temor e medo, né? Porque, por exemplo, em inglês não tem como, é uma palavra só. Quando você fala que você tem medo do escuro, você vai usar a palavra fear. Quando você vai dizer sobre o temor do Senhor, você vai usar a mesma palavra. Em poder nós temos condição de separar, meus irmãos, que o temor ao Senhor não é medo. Não tem nada a ver com algum pânico para com Deus. Muito pelo contrário. Isso tem a ver não com algo que nos repele de Deus, mas que nos atrai a Ele. Ele é tão diferente de nós, Ele é tão mais do que nós somos atraídos a Ele. É como um grande magneto que nos atrai à personalidade, ao caráter do nosso Deus. Então, tremor e temor reflete o tamanho da nossa limitação, tamanho da nossa pequenez, a nossa escassez de recursos, diante do desafio que nós temos de imitar a Cristo, e aí nós somos atraídos a Deus, dizendo, Senhor, eu não consigo sozinho.
Temor e tremor, irmãos, reflete humildade, auto-humilhação, crucificação da minha vontade, porque eu percebo que se esse é o padrão, por mim mesmo não vou conseguir. E aí eu me humilho diante disso. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 12:10, texto muito conhecido, que diante das lutas que ele enfrentou, realidade na vida de qualquer cristão, para Paulo não era diferente. Paulo não coloca um colã e uma capa e diz agora eu sou o super Paulo, o super crente, o super apóstolo. Na verdade, quando ele usa a palavra super apóstolo, ele está zombando dos falsos apóstolos. Eu não sou isso, muito pelo contrário. O que ele diz nesse texto? Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Deixa eu repetir. O verbo usado é regozijo-me. Eu me alegro. Eu não fico no muro das lamentações, me lamuriando do que está acontecendo. Isso para mim é regozijo, porque tem um efeito de humilhação, de diminuição da minha carne. Irmãos, a sua carne é incapaz, impotente diante das lutas. Lembra da bandeja da carne que ela vem assim, pois não? Quando você está diante da luta, você olha para o lado, ó, a carne já está virando a esquina, dizendo assim, não, aí não, amigo, aí não conte comigo. Eu não tenho nada para lhe ajudar, nada de bom. Eu deixei aí uma bandeja com uma murmuraçãozinha e uma amargura aí em cima. Se quiser, usa, mas eu não tenho nada para lhe ajudar nessa luta. Mas Paulo se regozijava, meus irmãos, e aí o texto termina o seguinte: pois, em tudo isso, quando sou fraco, é que sou forte. As lutas, as dificuldades, as fraquezas são reveladas. E aí eu deixo de lado a meu alto recurso. Deixo de lado a minha independência. É como a criança que está no parquinho e está lá, nem vem com a mãe e o pai sentado no banco. E está lá, dono da situação, já conheço os brinquedos, já faço tudo. Aí daqui a pouco ele vai no balanço e puf, cai. Daqui a pouco aí ele volta com a mão toda rala. Somos assim. Só com a mão ralada, joelho sangrando, com a cara ralada que caiu do balanço, a gente volta... Senhor, aí canta, né? Preciso de ti. Passou a semana, não pegou a Bíblia, não orou, não buscou a Deus, não, fez tudo da sua própria cabeça. Aí no domingo vai cantar. A W. Tozer, meus irmãos, não era muito querido nos seus dias, mas dá para entender por quê. É dele a frase que diz que os cristãos não mentem. Eles vão para a igreja e cantam. Por isso que ele falava que ele não era convidado mais de uma vez para pregar nos lugares, porque o pessoal não gostava muito de ouvir essas coisas, não. Eu não quero fazer de maneira nenhuma generalizações, irmãos, mas o fato é que desenvolver a nossa salvação através da obediência não é fácil. Eu preciso morrer todo dia. Eu preciso realmente morrer todo dia, para que Ele possa viver em mim. Mas eu também desenvolvo a minha salvação pela ação de Deus. O versículo 13 vai completar o versículo 12, dizendo, pois, olha só, ponham em ação, faz aí, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Paradoxal, né? Irmãos, vocês já repararam que a Bíblia mantém diversos desses paradoxos? Onde parece que você está sendo levado para um lado, mas depois o outro lado vem e completa. Veja bem, paradoxo não é a mesma coisa que contradição. Importante você entender isso. Paradoxos são duas ideias que parecem se contradizer, mas na verdade elas completam a ideia.
elas estão sempre em paralelo. Elas não estão de encontro uma à outra. Então, enquanto que o primeiro versículo 12 fala da nossa responsabilidade, o segundo fala sobre a ação de Deus. Fala sobre o agir de Deus, a qual é indispensável. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Não vamos conseguir sozinho. Quando eu digo quando eu sou fraco é que eu sou forte porque Ele está fortalecendo. Eu consigo porque Ele está capacitando. Eu alcanço porque Ele me faz chegar até lá. Caso contrário, eu não faria. Eu não conseguiria. É a ação do Espírito que está realizando isso na nossa vida. É por isso, irmãos, que Efésios vai dizer, na tradução da NVI, que é melhor do que da atualizada, deixe-se encher do Espírito. Existe um papel, um momento em que eu contraponho o agir de Deus. Coopero ou não com o agir de Deus. Dá para você entender, meus irmãos, agora que nós falamos há pouco, que os crentes não crescem da mesma maneira? Porque, veja bem, se o nosso crescimento fosse, nosso crescimento ou a falta dele, fosse culpa de Deus, Deus seria tendencioso, porque Ele abençoa a irmã para crescer e não a mim. Não é? Agora, especialmente uma igreja local, meus irmãos, fica mais fácil ilustrar isso, por quê? Todo mundo na nossa igreja está debaixo da mesma ministração. Agora quer ver como muda? Está debaixo da mesma ministração desde que você comece por um pequeno e básico princípio. Estar aqui. Entende o que eu quero dizer? É virtualmente impossível que a pessoa que vem um culto, falta 3. Vem 2 EBDs, faltam 5. Faz devocional na terça, depois vai fazer na outra quinta. Só vem no culto de oração quando o problema acontece. Cresça igual aquele irmão que tem buscado diligentemente o Senhor a cada dia. Que tem oportunidade de crescimento na sua igreja local e aproveita. Que utiliza dos recursos e ferramentas que são colocados à sua disposição. Irmãos, é simples lógica. É simples lógica. Pode ser até que ele cresça bem pouquinho, mas ele está aproveitando o que é colocado à sua disposição. Então, quando Paulo fala, meus irmãos, sobre pôr em ação a sua salvação, sobre desenvolver a sua salvação e o lado de Deus, essa cooperação vai significar, é claro, a mortificação da minha carne, dizer não ao pecado, mas muitas vezes são coisas práticas. Esta semana eu recebi um jovem. Como ele já havia me procurado anos atrás, não é da nossa igreja, eu tomei a liberdade de fazer um contato com ele, pedi que ele fosse lá em casa e conversei com ele. Deixei claro que ele deveria voltar para a sua igreja, ele já estava até ausente, afastado da sua igreja. Como já expliquei para os irmãos, uma das coisas mais antiéticas que pode existir é você ficar convidando irmão de outra igreja para vir para a nossa. Eu deixei bem claro para ele, não mencione meu nome em lugar nenhum. Volte com o seu pastor, reconcilie-se com a sua igreja. Mas sabe, irmãos, aonde começou essa derrocada espiritual? Não tem vida diária com Deus. Não tem. Não tem vivência com Deus. Está vivendo a vida, está queimando óleo, porque o combustível já foi embora há um tempão, está só na banguela. E é claro que um dia a conta chega, um dia o peso das suas escolhas começa a ser maior do que a capacidade dele de responder isso. Então, meus irmãos, para fechar esse ponto número 1, algumas aplicações rápidas aqui. E então, primeira pergunta, você percebeu que o alvo de Deus em agir em nós não tem a ver com o nosso bem-estar ou como nos sentimos, mas tem a ver com o que, meus irmãos? Transformação. Aí eu pergunto, qual é o seu alvo em Deus agir em você? Você quer estar bem? Ou você quer ser transformado? Só um dos dois, meus irmãos, vai lhe custar.
E é por isso que geralmente as pessoas querem apenas se sentir bem. Essa semana encontrei também com um antigo prestador de serviço da nossa família, eletricista, desviado já há um tempão. Ele falou que ele já foi em muita igreja, quando estava passando uma crise feia, mas não sentiu nada. Eu falei, oh meu Deus, vai dar trabalho. Achei que eu tinha vindo no supermercado só para comprar um negócio rapidinho. Quase meia hora no supermercado conversando com ele. Eu falei, meu querido, você está com a sua mente cauterizada, com o seu coração endurecido, você quer sentir o quê? Não vai sentir nada. Qualquer coisa que você sentir é fabricado, é artificial. E tentei sintetizar para ele a diferença entre esse sentir fraco, artificial que eu mencionei, tipo energético, e o sentir que vem pelo verdadeiro alimento da palavra. E falei para ele, meus irmãos, como ele precisava não sentir, mas saber das coisas de Deus. Em 10 minutos ele falou tanta asneira, tanta coisa fora das Escrituras. Repetiu tanto chavão evangélico que ele aprendeu nessa tal aqui da Internacional da Desgraça. A igreja que onde o seu líder diz que quem não é dizimista vai para o inferno. Daí você pode medir o nível de asneira que se fala num lugar desse. Ele só repetiu e repetiu as mesmas. Eu falei, meu querido, 80% do que você falou nem na Bíblia está. Nem na Bíblia está, quanto mais ser verdade. E os outros 20%, apesar de serem verdade, não se aplica aquilo que você está usando. Aí eu falei para ele, você está vendo como você precisa conhecer Deus de verdade na palavra. O fato é, meus irmãos, que o que ele queria era um lugar onde ele fosse sentir bem e não um lugar onde ele fosse transformado de verdade. Segunda coisa, você está cooperando com Deus, você é uma parte resplandecente da igreja que contrasta com o mundo. Essa cooperação com Deus, meu irmão, é deixar de atrapalhar a obra do Espírito. Deixar de ser obstáculo àquilo que Deus deseja fazer. E é claro, utilizar das ferramentas e recursos que o Senhor tem colocado à nossa disposição para crescimento. Encher a nossa vida no máximo possível de Deus. Encher o nosso tempo de coisas que nos edificam. Às vezes, meu irmão, isso significa coisas tão simples como mudar o tipo de música que você ouve para uma música que de verdade ensine as verdades da palavra de Deus. E eu não estou me referindo apenas a parar de ouvir música do mundo e parar de ouvir música e começar a ouvir música evangélica. Tem muita música evangélica que é mais nociva que música do mundo. Porque tem muita música gospel e ouvir uma música que fala da natureza. Eu prefiro ouvir uma música que fala da natureza. Às vezes, meu irmão, se cooperar com Deus é tão simples como manter a sua leitura bíblica diária. Olha só que coisa tremenda. 4 capítulozinhos por dia. Você lê a Bíblia toda no ano. Todo ano, meu irmão, quando nós falamos da nossa campanha anual da leitura bíblica, a gente fala lá por outubro, novembro, nós estamos chegando ao final, aí começa as carpideiras, né? Eu comecei bem, mas parei. Claro, porque não lhe dá dinheiro. Porque se eu lhe der um manual, a Bíblia tem 30 e tantos mil versículos. Se eu te der um manual de como progredir na sua profissão com 60 mil versículos, você vai ler. Como progredir e enriquecer na sua profissão. Não é em alguma fórmula mágica de algum negócio mirabolante que não. Na sua própria profissão. Você vai ler. Se o seu patrão chegar e dizer, olha, ler esse manual de 60 mil versículos da nossa profissão, depende se você vai continuar nesta empresa ou não. Você vai ler. O que é mais incrível, meus irmãos, que Deus criou coisas tão simples para nós cooperarmos com Ele. Não tem nada mirabolante. Você não tem que peregrinar para alguma cidade no Oriente, né?
Você não tem que ficar jejuando, sei lá quantos dias até o pôr do sol. Você não tem que parar o que você tem que estar fazendo para orar virado para determinado lugar 5, 6 vezes por dia. Então é melhor servir a Yahweh ou é melhor servir a Allah? Então tem um monte de regrinhas do que você tem ou não tem que fazer. Simples. Pare de limpar a casa e sente aos pés de Jesus. Marta, Marta, você está ocupada aí, pensando no feijão, pensando no pó dos móveis. Tua irmã escolheu a melhor parte. Às vezes, meus irmãos, aqui eu quero encerrar que o nosso tempo está correndo. Às vezes, você acha que um cargo na igreja ou participação em um ministério vai melhorar a sua vida espiritual. Você está invertendo as ordens. Ativismo na casa de Deus não é a mesma coisa que relacionamento com o pai da casa. Não é a mesma coisa. O relacionamento vem antes do ministério. Aliás, só o relacionamento leva de verdade ao ministério. Caso contrário, é puro ativismo. Segunda parte da nossa lição diz um testemunho irrepreensível. Versículos 14 e versículo 15 vão nos dizer, em primeiro lugar, o 14, repetindo aqui o texto. Desculpa. Façam tudo sem queixas nem discussões. A gente tem sempre que fazer uma pontezinha aqui entre a versão usada na revista e a nossa. Mas o ponto 2.1 diz o seguinte: um testemunho irrepreensível dentro da igreja de Cristo. Dentro da igreja de Cristo. Algumas traduções dizem queixas, outras dizem murmurações, outras dizem reclamações. De uma maneira ou de outra, irmãos, tudo isso são declarações ou sentimentos, né, atitudes nas quais eu digo, as coisas não estão como eu quero. Nas quais eu digo, Deus não fez, não agiu como eu queria. Perceba, meus irmãos, que a reclamação, a murmuração, ela é uma questão, e a ira também, de controle. As coisas não estão como eu quero. E toda atitude de ira, de murmuração, de reclamação, em última análise, mesmo que ela tenha um alvo humano, em última análise o alvo é Deus. É por isso que isso era tão nocivo dentro da igreja dos Filipenses. As reclamações que eles tinham uns contra os outros refletiam na pessoa de Deus ou no relacionamento que eles tinham com a pessoa de Deus. Tais atitudes vão fazer o quê? Vão sabotar qualquer tentativa de desenvolver a salvação, que é o que nós vimos antes. É contraditório um coração murmurador e crescimento espiritual, irmãos. Não tem como você colocar as duas coisas no mesmo parágrafo. Irmão, dá um testemunho. Então, depois que eu comecei a murmurar, eu nunca cresci tanto espiritualmente. Parece aquela pessoa que você nunca vai ouvir dizer, depois que eu comecei a fumar, minha vida melhorou muito. Né? Aqui e acolá você ouve o contrário. Não, eu parei de fumar há 5 anos e minha vida melhorou todos os aspectos. Obviamente, parou de botar fumaça dentro do peito, né? Toda vez, meus irmãos, que nós expelimos, o que nós vamos ver inclusive hoje à noite, que nós expelimos qualquer manifestação das obras da carne na nossa vida, a sua vida espiritual vai melhorar. Não tem para onde. Ontem eu estava assistindo um programa, ontem, não lembro bem, em que um viciado, drogas, é claro, né? Que já estava limpo, foi confrontado com o fato de que no computador dele, ele tinha um site de encontros, site onde você, praticamente como se fosse um açougue humano, onde a pessoa se expõe para conseguir encontros.
o chamado Saída de uma Noite, né? E aí a personagem falou uma coisa que eu achei interessante. Porque lá no registro do computador do colega dela, tinha uma marquinha em todas as moças que ele já tinha saído. Aí ela falou uma coisa, presta atenção. Substituiu um vício por outro. Eu tive que voltar algumas cenas depois porque eu desliguei do que eu estava assistindo e fiquei pensando. Talvez isso seja mais comum do que se pensa. Será que eu realmente me santifiquei de determinado pecado? Me livrei de determinado ídolo? Ou só o troquei por outro? Dá para você entender como isso é interessante você começar a examinar o teu coração e perceber como que a murmuração, a reclamação pode ser a manifestação de eu não quero agir na minha frustração em determinada área, então vou fazer nesta, ou qualquer outros pecados relacionados aqui nessa comparação. Agora, o que isso tem a ver, meus irmãos, com o nosso texto? Isso estava afetando a vida da igreja dos Filipenses. Agora eu quero destacar aqui uma coisa muito importante. Um dos maiores males, meus irmãos, que essas igrejas novas criou no Brasil é destruir o senso de pertencimento de família. O que eu quero dizer? Criou-se, especialmente nas igrejas neopentecostais, a igreja do cliente. Você faz um produto e a pessoa vem, né? Assiste, recebe a sua bênção, ou não. Se não tiver fé, né, não recebeu, aí vai embora. Acabou-se com o sentido de família, de membresia. Deu para entender por que há 20 anos atrás, o pastor Mark Dever incluiu membresia dentro das 9 marcas de uma igreja saudável? Você entendeu a explicação de que não existem apenas 9 marcas? Essas são as marcas que, no nosso tempo, estão mais frágeis, mais ausentes das igrejas. Você quer ver só? É comum você pegar uma pessoa hoje, não vai nenhuma crítica, nenhum irmão aqui, por favor. Isso você está sendo fruto do nosso tempo. Quando eu era garoto, era raríssimo você receber uma pessoa que veio de outra denominação. Raríssimo. Eu me lembro de raríssimos casos de um irmão que veio da Assembleia. Era muito, muito difícil. Hoje você pega uma igreja, você tem membresia que vem de 20 denominações diferentes. Mas o que é pior é quando você vê pessoas que são de igrejas que deveriam ser sérias, como a Batista. E aí ela vai para outra cidade e congrega em qualquer lugar. Até na Universal. Eu estou com o irmão que está na minha fila de pessoas com quem eu quero conversar, tentando entender por que ele saiu da igreja dele, da nossa denominação, e está na Universal. Porque eu sei que ele conhece a Bíblia. O que passa na cabeça dessa criatura? Porque eu não escrevo, irmãos, quando vou falar sobre o Universal, trocando o S por cifrão à toa, não. É a realidade de uma empresa de lavar dinheiro travestida de igreja. Pastor, isso está sendo gravado. Que bom. Ou você tem alguma dúvida disso? Porque isso é claro até para o Ministério Público. Porque não faz nada, eu não sei. Mas o ponto, meus irmãos, é a falta de sentido de membresia. Por que eu estou destacando isso? Se eu quero, se eu preciso prestar atenção no que está acontecendo dentro da minha igreja, eu preciso valorizar o pertencer a ela, o participar dela, o estar junto dela. Quando pinta, meus irmãos, lá no WhatsApp, ou onde quer que seja, tal e tal dia, vai ter essa ou aquela programação da igreja. Eu quero estar junto. Eu quero estar presente. Uma coisa, meus irmãos, que era
me chamava a atenção quando eu era garoto, quando eu era adolescente, era como que determinadas pessoas, jovens, né, da minha igreja, adolescentes, que não tinham compromisso com Deus, os seus melhores amigos eram do mundo. Eram da escola. E a maioria dos jovens que tinham compromisso com Deus, seus melhores amigos estavam entre nós. Isso para mim, na minha cabeça pelo menos, da minha adolescência, falava muito dentro do quadro que eu estava vendo. Porque a não ser que a sua definição de melhor amigo seja diferente da minha. Um dos meus melhores amigos, final da minha adolescência e início da minha juventude, esteve lá na casa dos meus pais, conversando comigo. Depois ele me surpreendeu. A foto que nós tiramos, ele botou no perfil dele lá. E nós não temos condição de nos relacionar há quase 20 anos por causa da distância. A família, meus irmãos, de Cristo, precisa ser algo que você valoriza muito, de forma prática. É por isso que a murmuração no nosso meio está sendo censurada por Paulo. Porque em lugar de nos estimular ao amor e às boas obras, como o Hebreus vai nos dizer, entre os filipenses tinha gente que estava derrubando o ânimo, está derrubando o moral. O moral no sentido da disposição dos irmãos, da alegria. Ou você nunca ouviu de casos de irmãos que até saem da igreja, não vou para a igreja, vou para me aborrecer? Tudo isso, irmãos, eu já vivi. Teve uma época na minha igreja que literalmente eu evitava determinadas pessoas, porque era a mesma coisa que me esfregar no âmbito da coleta de lixo, porque eu já saía. Do momento que você chegava com a pessoa até o final, era reclamação, era murmuração, porque a igreja isso, porque o pastor aquilo, porque o irmão fulano, não sei o que e tal. Nunca soluções. Essa é a marca do murmurador. Ele traz problemas e não soluções. Agora, mesmo que ele traga soluções, muitas vezes elas não são possíveis, não são execuíveis, não são plausíveis, não dá. E muitas vezes, meus irmãos, são apenas questões de opinião. São apenas aquilo que eu quero que aconteça. Porque está faltando farinha no meu pirão. Não está acontecendo do meu jeito. Não está acontecendo como eu gostaria. Ou como eu preciso que aconteça. Todas as igrejas a quem Paulo escreve, meus irmãos, são exortadas a lutarem pela doutrina, pela fé. E por absolutamente mais nada. É verdade que não tiveram que lidar com algumas questões contemporâneas como nós, com questão de logística. Reuniam nas casas das pessoas, mas eu até acredito, irmãos, que até isso tinha gente que reclamava. A reunião hoje vai ser na casa da irmã Sinfrônia. Mas lá não tem onde sentar direito. Eu gosto mais quando é na casa do outro irmão, lá tem um lindo jardim para nós ficarmos. Estamos debaixo de perseguição. Passa um monte de problema e murmurando de repente por coisas completamente secundárias. Agora, por que isso é importante, irmãos? O autor da revista vai fazer um pulo, um salto lógico interessante, que explica por que muito cristão, muita igreja, não tem o impacto que deveria ter lá fora. O ponto 2 diz, ou 2.2, um testemunho irrepreensível para um mundo sem Cristo. Repare como uma coisa está ligada com a outra. Uma igreja que perde saúde, que perde força espiritual, vai testemunhar lá fora como? Irmãos, não é brincadeira. Eu já ouvi irmãos dizendo o seguinte: eu tenho vergonha de levar um visitante na minha igreja. Graças a Deus que não está falando da nossa. Eu espero que continue ninguém falando assim. Mas por que ele falava isso? Porque era uma igreja que não demonstrava traços da palavra de Deus na sua vivência, na forma de tratar os outros. A mensagem bíblica também não existia e os motivos eram variados.
O texto diz que nosso testemunho no mundo deve ser de alguém que é puro e irrepreensível. Isso, irmãos, não tem sentido de perfeição, não tem sentido de não ter falha, é claro que não. A ideia é o contraste do puro e irrepreensível com o que ele vai falar sobre a nossa sociedade. Como é que é a nossa sociedade? Diz o texto, geração corrompida e depravada. Vamos falar de uma coisa que está, infelizmente, ou felizmente, muito presente na nossa vida, a política. Eu tenho vontade de sumir do mapa quando uma pessoa que se diz da bancada evangélica é citada em um caso de corrupção. Sumir do mapa. Durante muito tempo, irmãos, inclusive, eu fui completamente apolítico, porque os irmãos aqui na cidade viam assim, pastor, estou saindo a isso, estou saindo aquilo, e eu estou indo para Brasília, nem foi eleito ainda, eu estou indo para Brasília para fazer a diferença. Pensa numa criatura incrédula, era essa aqui. O cabra não faz diferença nem aqui. E vai fazer diferença lá. Com todas as tentações e oportunidades de desvio, de corrupção que ele teria. Tá difícil de acreditar, né? Já era meio, assim, meio barro, meio tijolo na sua moral, na sua ética aqui. Ia ser diferente lá? Não conseguia lidar com um bombom de hortelã. Ia lidar lá na fábrica de chocolate? Difícil, né? Então você percebe, meus irmãos, como que nosso testemunho no mundo, diz o texto, deveria ser que a pessoa chegava e ela seria destacada. Ontem eu dei uma olhada na lista de senadores e seus gastos. Até publiquei das 3 peças raras que nós temos aqui em Roraima. Por volta dos R$400 mil por ano de gastos. E eu achei que o gasto dele é zero. Zero. Não é de Roraima, claro. Veja bem, não estou dizendo que o servidor público, especialmente isso aí, não mereça determinadas ajudas, por causa da distância, por exemplo, que está dando trabalho. Mas eu achei que não precisa viajar, então ele não gasta em viagem. Porque ele mora na cidade que ele trabalha, zero de gastos. Aí eu fiquei pensando assim, eu não tenho tempo agora, mas eu queria dar uma olhada lá, são 80 e tantos, né? Senadores. Eu queria dar uma olhada em cada senador que se diz cristão e evangélico, para saber se ele está sendo um exemplo em algo, meus irmãos, que é uma vergonha de opinião pública, o gasto dos políticos no Brasil. Todo irmão que tem me pedido opinião sobre campanha tem falado, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir mão daquilo que pode ser até legal, mas é imoral de que um político gaste no Brasil. Presta atenção, irmão, só porque uma coisa é legal não significa que ela seja moral. São coisas distintas. Aí eu pergunto, o cristão não deveria resplandecer lá fora dessa maneira? O cristão não deveria resplandecer lá fora sendo o melhor funcionário da sua empresa? O melhor supervisor? Ele não deveria resplandecer lá sendo o melhor servidor? Quando você vê, que nem acho que a irmã Jane já falou, de crente que mete atestado quando não precisa meter atestado, tem condição plena de trabalhar? E é cristão. Tem condição de trabalhar, mas não. Mete lá o atestado. Não está doente, não tem filho doente, não tem problema algum. Apenas não estava se sentindo bem. E assim, meus irmãos, nós já vivemos em uma sociedade brasileira, desculpe, isso aqui não é complexo de vira-lata, isso é uma realidade, onde nós não somos culturalmente, vou escolher as palavras aqui, ensinados sobre ética, sobre moral. Pastor, isso é complexo de vira-lata. Não é. É por isso que você pode deixar em um país onde isso é desenvolvido, você pode deixar uma banca de jornal onde você coloca uma moeda, abre, pega um jornal e fecha. Faz isso no Brasil.
cara ia botar uma moeda, ia abrir, ia levar todos os jornais, e ia levar também o negócio de acrílico embora, para ver se um dia eu ia precisar para alguma coisa. Fizeram um experimento, botaram uma banca com relógios, aí diz assim, relógio por R$50, R$50. Até o falsificado está barato por R$50. Quem já viu esse vídeo? O pessoal fez lá uma barreirinha, não, uma moça, um rapaz, outro chegou, aí botou R$50, aí pegou um relógio, pegou 2, pegou 3, pegou 4, enchendo os bolsos e tal, e por aqui. Fizeram a mesma experiência em vários países, simplesmente não acontece. Nossa, 50 euros, 50 dólares, tá barato demais. Toma, pega um e vai embora. Se nós vivemos nessa sociedade, irmãos, quanto dela nós estamos imitando? Quanto dela nós estamos copiando? E veja bem, meus irmãos, pouco importa se a gente é apenas, sei lá, não, pastor, não, mas o cristão médio no Brasil só é assim, tipo, 15% da corrupção do mundo. Não é o padrão. Não é. Nosso padrão é diferente. O padrão do cristão, meus irmãos, para pegar um gancho na nosso devocional dessa semana, é aquele que não sai jogando lixo pela rua. É aquele que respeita pequenas leis, mesmo que os outros não respeitem. Nosso padrão precisa ser lá fora outro. Isso tem reflexo com a saúde que temos dentro da nossa igreja. A ideia aqui, meus irmãos, é desse contraste. Eu fiquei pensando em uma oração, do livro de oração dos puritanos, o Vale da Visão, em que lá nós lemos o seguinte: Senhor, as estrelas durante o dia podem ser vistas dos poços mais profundos. E quanto mais fundo os poços, brilham mais as tuas estrelas. Aí ele diz, deixe-me encontrar a tua luz na minha escuridão, tua vida na minha morte, tua alegria na minha tristeza, tua graça no meu pecado, as tuas riquezas na minha pobreza, tua glória no meu vale. Esse é o contraste, meus irmãos, que Deus deseja manifestar através da nossa vida. Não temos luz própria. Nós somos satélites orbitando ao redor de Deus. Não temos luz própria, mas podemos refletir, resplandecer a luz que vem dele, se nós assim agirmos. Muito bem. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Resumindo, nosso relacionamento e crescimento aqui dentro influencia a nossa vida lá fora, e é nossa influência através da nossa vida e da nossa pregação. Quais são algumas aplicações rápidas, irmãos? Primeiro, como estão seus relacionamentos na sua família, na fé? Como é que está? Pastor, tá legal, eu tenho comunhão dos 160 participantes da igreja, eu tenho comunhão com 159. Então hoje à noite você deixa a sua oferta diante do altar e vai lá ter com o teu irmão como a palavra de Deus orienta. Ok? Não, pastor, mas é só um. Os outros 159 eu amo de paixão, faço até coraçãozinho com a mão. Faça assim. Eu mando um emoji do coração para esse 159, pouco importa. Vai e resolve. Mas o irmão é difícil. Deus tem a mesma opinião sobre você. E sobre mim. Aliás, geralmente eu sou a única pessoa que me acha fácil de lidar. Eu sou a única pessoa que acha isso sobre mim mesmo. Eu sou muito fácil de lidar. Nossa. Se o mundo fosse cheio só de mim. Cada um de nós, meus irmãos, é uma mistura em mutação de carne, pescoço e picanha. O problema é que a gente só quer mostrar a picanha. Só quer mostrar os cortes nobres. Né? Mas naquelas áreas onde a gente é chambari, onde a gente é difícil de lidar,
Aí eu quero graça, quero misericórdia das pessoas. Segunda coisa, como você tem impactado o mundo lá fora? Seu testemunho ajuda você a pregar o evangelho ou o envergonharia? Uma das razões, meus irmãos, que muita gente simplesmente não prega o evangelho porque a vida dele não corrobora. E aí eu vou falar o quê? Se eu falar, o pessoal vai dizer, mas peraí, tu é crente? Não é? Pregar o evangelho me exporia. E aí eu fico na minha, porque senão... Aí, meu irmão, meu erro é duplo. Eu nem obedeço à grande comissão, que já é um absurdo, e nem resplandeço, nem dou bom testemunho. Ou seja, só em Mateus já desobedeço 2 capítulos, o 28 e o 5, que nós acabamos de ler. Foi o 5, né? Só relembro. 5:16. Desobedeço a grande comissão em Mateus 28 e desobedeço a ordem de brilhar para dar glória a Deus de Mateus 5. E não posso ficar assim, irmãos, de jeito algum. Último ponto da nossa lição. O incentivo. Qual é o incentivo? Por que eu vou fazer tudo isso? Olha, eu gosto muito de Paulo, irmãos. Ele fecha dizendo assim, olha, tudo isso é você olhando lá para frente. O incentivo é o dia de Cristo. Versículos 16 a 18. É por isso, meus amados, que o pastor Edson Naves colocou no título do livro dele, livro que nós usamos como base da nossa matéria de escatologia aqui há anos atrás. E o título dele é Escatologia e a Vida de Santidade. Ou seja, a perspectiva da iminência da volta de Cristo, de que o arrebatamento pode acontecer literalmente a qualquer segundo. Não há sinal, não tem chip, não tem aniversário de Israel, não tem nada que precise se cumprir. O primeiro e determinante sinal dos últimos tempos é o arrebatamento. Então, a perspectiva e a convicção disso gera o que na minha vida? Santidade. Zelo. Compromisso. Cuidado. Ou pelo menos deveria. Por isso que Paulo coloca aqui, irmãos, o incentivo como sendo o dia de Cristo. Versículo 16. Então, para que eu não tenha queixas, para que eu seja a luz na sociedade, versículo 16, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Muita coisa nesse texto para o pouco tempo, que eu nem sei quanto é, meu relógio é só figurativo aqui no meu pulso, que ele parou. Estamos no nosso tempo ainda. Muito bem. Então, amados, na nossa lição diz que nesse capítulo, fazendo um resumo, Paulo já tratou da exortação à unidade, versículos 1 a 4. Exortou, esse é o 3.1, tá? Pode botar lá. Motivo a preservação da palavra. Já nos exortou à humildade, versículos 6 a 8. Já nos exortou à maturidade agora, versículo 12 a 14. Isso tudo a gente faz agora, diante da realidade da volta de Cristo. Tudo isso vem motivado por isso. E diante da realidade, irmãos, do factual, prática da volta de Cristo a qualquer momento, eu sou exortado em 2 áreas. A primeira é o seguinte. A primeira é o meio para podermos desenvolver a nossa salvação e brilhar em um mundo em trevas. Em outras palavras, o papel da palavra de Deus em nossas vidas. Quem acompanha as breves meditações que eu gravo toda semana, você já deve ter percebido. É claro que a minha motivação primeira em tudo que eu faço é a minha igreja local. Por acaso você não tem assistido, aproveitado, divulgado, aí eu já não posso fazer nada. Só posso fazer, produzir, ou tentar produzir material que edifique. Mas eu reconheço que eu tenho uma preocupação secundária com o analfabetismo bíblico, e é por isso que o compromisso com as Escrituras aparece em metade dos vídeos, se bobear, de uma maneira ou de outra. Todos os colegas que eu desafiei a fazer um desafio sobre leitura bíblica diária nas suas igrejas ficaram de boca aberta com a falta de compromisso diário com as Escrituras. Em média, 70% dos cristãos não pegam na Bíblia durante a semana. Alarmante, né, irmãos? Alarmante. Já pensou? Nós temos aqui
6 a 10 formandos ou formados em direito. Já pensou se o camarada saiu da faculdade e nunca mais pegasse, qual é o nome daquele livrinho assim, Vademecum, né? Nunca mais pegasse na vida, não, ele atualiza, né? Ele tem novas versões. Nunca mais. Ou pegasse apenas quando tivesse uma causa. Não estuda, não vê jurisprudência. Você contratava esse advogado? Fala sério. Você contratava? O advogado que chegasse para você e dissesse assim, olha, eu sou assim mais progressista. A letra mata. Advogado da letra mata. A letra mata, eu não fico muito assim na letra. Olha aí o Supremo, todo mundo lá com um livrão do lado e olha o que faz, né? Você contratava esse advogado, você pedia, olha, o celular está tocando, preciso atender rapidinho aqui. Pum, ia embora do escritório dele, nunca mais voltava. E o médico? Você chega no escritório do médico, limpo, não tem nada. Aí você lembra do seu outro médico que tinha um monte de livros, certificados de conferências. Você tentou marcar, ele disse, o doutor não está, porque ele foi em mais um congresso para se especializar ainda mais. Qual dos dois médicos você iria? Contudo, nós cristãos achamos que o meio provido por Deus para que nós possamos crescer não é tão necessário assim. No capítulo 1, versículo 6, o autor da revista bem lembra, o dia de Cristo é mencionado de novo. Lá nós lemos, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Perceba, amados, é óbvio que essa obra é através da operação do Espírito Santo na nossa vida. Mas o que é que nós falamos domingo na nossa mensagem? O Espírito Santo não trabalha no vácuo. A criação ex nihilo, do nada, já aconteceu. Na nossa vida, ele usa a matéria-prima, que é o convencimento e a edificação das Escrituras. Deus usa como um sisal, acho que se chama esse nome, em que nós somos uma grande pedra, um grande bloco de mármore. E ele vai esculpindo, e dói, muitas vezes. Ele vai esculpindo a imagem que é preciso ser esculpida em nós, a imagem de Cristo. Isso só acontece, meus irmãos, através das Escrituras. Os reformadores não bateram nessa tecla à toa. Esta semana, um camarada, enquanto viram, reclamou do estado de viciados e pessoas com problema na nossa cidade e disse duas coisas. Alguns ainda acham que a gente está no avivamento, eu concordo, nós não estamos no avivamento. A segunda coisa que ele disse, e outros ainda se preocupam com sola escritura, como se uma coisa impedisse a outra. As pessoas não estão se convertendo porque alguns estão pregando sola escritura. Não, as pessoas não estão se convertendo, as pessoas não estão aprendendo, as pessoas não estão sendo edificadas porque a maioria não defende somente a escritura. O problema é exatamente o contrário do que ele estava dizendo. Infelizmente, ele esbarrou com o meu toque e eu tive que dar uma resposta para ele. Porque o texto diz que o Senhor está fazendo a obra até o dia de Cristo e ela não acontece no vácuo, ela acontece na sua interação diária com a palavra de Deus. Agora veja bem, meu irmão, presta bem atenção para a gente seguir adiante. A maior crítica daqueles que recebe aqueles que falam tudo isso que eu estou falando aqui, da necessidade da palavra, da necessidade disso. Olha que interessante. Já teve gente que nunca botou o pé aqui dentro. Nunca assistiu nada do que fazemos, ou que vivemos, ou que incentivamos aqui dentro. E já saiu por aí falando que, essa igreja que sabe muito e não faz nada. Mas sabe por que a maioria fala isso? Porque ele está se referindo a evento. A gente não promove isso, não promove aquilo, para atrair multidões e tal. Agora, o diagnóstico deles, baseado nesse fato, está completamente off, está fora. Tudo bem. Agora, aqui vem a pergunta.
Lembra do ponto anterior? O que o conhecimento bíblico, doutrinário, teológico, tem influenciado a sua vida, a sua santidade e o seu testemunho, a sua proclamação lá fora? Mês que vem nós combinamos Maio Evangelístico, usando os nossos grupos, para visitar o seu alvo evangelístico, visitar. Sabe qual é uma das minhas motivações? É que quando o seu líder de grupo de vida perguntar assim, irmãos, estamos aqui no cronograma que o pastor falou, na hora de levantar nomes. Levantar quem são algumas pessoas que nós podemos visitar. Uma das minhas motivações é que você, caso, fique assim, eu não tenho ninguém. Você seja confrontado pelo Espírito de Deus com o tamanho da hipocrisia que é uma vida que diz acreditar nas Escrituras, mas não ama os perdidos. Perceba que não há desculpa para uma igreja não ter profundidade bíblica. Não há desculpa. Ela pode estar fazendo o evento que for, está errado se não tem profundidade doutrinária, bíblica, teológica na sua igreja. Uma coisa não compete com a outra. Contudo, também é extremamente lógico conhecer da palavra e não compartilhar da palavra. Isso é a mesma coisa que você tem as despensas cheias, ter a mesa farta, ter mais comida do que você pode até armazenar. E aí alguém passa na sua porta, faminto, necessitado, e você diz para ele, poxa, hoje eu não vou poder lhe ajudar. O que você acharia dessa pessoa? Não tem nem onde guardar tanta comida que tem em casa. Nunca lhe faltou nada, mas alguém bate na sua porta e diz assim, hoje eu não posso lhe ajudar. Aí na manhã, hoje também não tem, está tudo difícil, está tudo ruim. Não, pastor, isso é um absurdo, ninguém deveria fazer isso. Nós fazemos com o Evangelho. Quando temos recebido tanto, e se porventura, veja bem, meus irmãos, eu não estou afirmando nada, eu não tenho, você não está no Big Brother. Você não está no reality show, eu não estou vigiando você, eu não estou seguindo a sua vida. Eu estou dizendo um fato que você precisa compartilhar do muito que Deus tem lhe dado. Não há alternativa. Você sabe o que Charles Spurgeon falava sobre isso, né? Todo cristão é um missionário ou um mentiroso. Você só tem que optar qual título com a letra M você prefere depois do seu nome. Joversi, vírgula, ou missionário. Ou Joversi, vírgula, ou mentiroso. É uma coisa ou outra. Não tem alternativa. O dia de Cristo, meus irmãos, é um dia de recompensa. Isso devia nos motivar também a servi-lo. Porém, essa recompensa está ligada a dois requisitos. Primeiro requisito, obviamente você precisa ter nascido de novo, ser nova criatura. Ninguém será recompensado no dia de Cristo se não conhecer a Cristo. Isso é óbvio, mas é importante mencionar. Segundo, é o requisito da avaliação, e essa avaliação segue a palavra de Deus. O que ela diz, o que ela faz, como ela é vivida e exemplificada na minha vida, esse é o requisito da avaliação de Deus. Infelizmente, meus irmãos, muito do esforço na obra de Deus, como Paulo vai dizer aqui, será em vão, devido ao quê? Ao desleixo, à falta de compromisso de muitos cristãos. É isso que significa quando Paulo diz sobre correr em vão. É em vão porque Paulo investia, mas havia a possibilidade de até mesmo os filipenses, uma igreja querida, não está aproveitando aquilo que lhe era investido. Agora, sabe o que é interessante, meus irmãos? Tinha uma pessoa para quem todo esse investimento, toda essa corrida não era em vão, que era o próprio apóstolo Paulo. Para ele, meus irmãos, não era em vão, porque ele seria recompensado, mesmo quando as pessoas não respondessem ao investimento espiritual que o apóstolo havia feito nas suas vidas. Por quê?
Porque Deus está atrás da nossa fidelidade e não dos nossos resultados. Isso inclui o nosso evangelismo. Pastor, o senhor falou essa palavra aí. Eu estou triste. Porque eu tenho pregado o evangelho, mas não tenho visto resultados. Meu irmão, se alegre. Porque Deus está atrás da nossa fidelidade e não atrás de nossos resultados. Sexta-feira agora eu pedi para um alvo evangelístico meu, que eu vou te dizer, viu? Anos. De novo, anos e anos e anos. E a minha oração já é mais por mim do que por ele, para eu não desanimar e não desistir. E lembrar do que eu estou acabando de falar aqui, Deus deseja de mim fidelidade. A fidelidade, meu irmão, termina quando eu não prego. Simples assim. Quando eu não evangelizo, quando eu não me envolvo na vida das pessoas. E eu preciso compreender isso. A motivação de preservar a palavra é o impacto que isso vai ter na minha vida e na vida das pessoas diante do dia de Cristo. Último ponto da nossa mensagem, nosso estudo. Versículo 17 e versículo 18. O incentivo sobre o dia de Cristo também motiva o nosso zelo ministerial, que fecha com aquilo que nós estamos falando. Muitas vezes, irmãos, o ministério tem suas recompensas. E nós vemos o resultado na vida das pessoas. O resultado no ministério lá fora, o resultado no ministério aqui dentro. O que eu quero dizer com isso? Pastor, às vezes você faz as coisas, mas as pessoas não querem, as pessoas não respondem, as pessoas não se comprometem. Sabe o que eu digo, irmãos, como eu já tenho dito para vários? Mas preste atenção, porque tem pessoas que estão sendo impactadas. Tem pessoas que querem. Irmãos, aqui na nossa igreja, tem gente que não está nem aí para a hora de Jerusalém. Está nem aí. Só está indo no automático, sabe? Só está fazendo culto, tal, pá. O que mais me deixa triste, irmãos, é quando eu, infelizmente, sei que a vida da pessoa não está bem, não me converti ontem, já faz um tempinho. E aí você se aproxima e diz, e aí, meu irmão, como é que você está? Está tudo bem, pastor. Está bem mesmo, irmão. Depois da quinta vez que você pergunta se está tudo bem de maneira diferente, a pessoa já fica até meio chateada. Então tá bom, glória a Deus, né, irmão? Não está não. Não está bem. Mas a pessoa não quer ser incomodada. Você está vendo, meu irmão? Uma igreja pode ser ou buscar ser a igreja mais saudável do mundo. A sua vontade, a sua volição não será forçada. Você não vai crescer na marra. Não vai. Ninguém vai lhe amarrar numa cadeira e botar um soro. Tinha um negócio que eu dormia na cadeira do dentista, ela botava assim para manter minha boca aberta. Qual o nome daquilo? Nem sabe. Hã? Expansor bucal? Eu chamava de abridor bucal. Porque eu sou leigo. Eu literalmente dormia no dentista, então eu botava... Ninguém vai lhe forçar, enfiando a colher de alimento goela abaixo. Alimento espiritual. Você pode ficar aqui na EBD porque teu pai te obrigou, porque tua mulher está olhando para você, porque seu marido diz que é importante vir e não aprender bolhufas. Na sua terra fala bolhufas? Significa na dica de nada. Nada. Anos a fio. E não vai aprender absolutamente nada. Agora, uma coisa eu sei. Quem ministrou a sua vida, quem pregou, quem ensinou, quem discipulou, quem ministrou, quem fez, esse está sendo recompensado porque Paulo estava sendo recompensado por aquilo que ele estava sendo usado por Deus, inclusive na vida dos filipenses. Agora, o consolo, meus irmãos, é que, mesmo que houvesse irmãos que não estavam sendo influenciados e atingidos pelo ministério de Paulo, tinha um Epafrodito. É isso que deve, irmãos, motivar a nossa vida. Sempre há Epafroditos.
Eu até acredito, irmãos, eu digo isso para a glória de Deus, que Deus tem nos abençoado mais com Epafroditos do que com Evódias e Síntiques. Mais com pessoas que querem aprender e serem modificados pela palavra de Deus do que outros que querem ficar brigando ou dando atenção a pinimba, a coisa, ou apenas ir no automático. Ainda assim, como pastor, como irmão em Cristo, eu me preocupo sobre a falta de impacto que alguém pode ter na sua vida, mesmo diante de boas coisas que estejam sendo ministradas. Outra coisa, meus irmãos, Paulo sabia que o sofrimento, porque em primeiro lugar, eu deixei de destacar aqui, Paulo fala que seu ânimo em servir e ministrar as pessoas não estava sendo abalado pela perspectiva do sofrimento, em primeiro lugar, aí nesse ponto. Ele diz, olha, não tem problema, estou sendo oferecido como sacrifício. Não estou abalado, por isso estou continuando. Porque, em segundo lugar, Paulo sabia que o sofrimento vinha também como fruto do ministério, está ligado ao ministério. Eu estou me referindo ao ministério, meu irmão, tire da cabeça pastor. Todo cristão está no ministério. Todo. O presbiterato, ou a obra missionária, ou o que quer que seja, mesmo até o diaconato, é um dos ministérios. Todo cristão está no ministério. Alguns estão bem, outros estão muito mal. E a grande diferenciação vai ser, inclusive, diante das dificuldades. Pastor, o senhor me deu fulano para pedir que eu discipulasse fulano, mas fulano não quer nada não. Então eu estou devolvendo. A coisa nem começou a ficar difícil, o camarada já rói a corda. Por quê? Ele achou que ele estava sendo chamado para alguma coisa com glamour, provavelmente. Meu irmão, ministério é trocar fralda de criança. Ministério é aturar rebeldia sem causa de adolescente. Ministério é aturar dureza de coração de adulto. E eu não me referi a faixas etárias, eu me referi a faixas de maturidade espiritual. Isso é ministério. Ou você achou que era outra coisa? Era fazer programação bonitinha? Era fazer acampamento legal? Era fazer conferência? Não. Isso é o mais fácil. O difícil é lidar com as pessoas. E Paulo sabia que isso vinha no pacote. Terceiro e último. A perspectiva correta sobre o ministério possibilita felicidade mesmo em meio às lutas. Olha como o versículo 17 termina. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. 18. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Está tendo sofrimento? As pessoas não querem e eu estou feliz. Eu sei, irmãos, que a gente sabe que é verdade, às vezes parece até um chavão. Mas isso é o que acontece quando você serve a Deus e não a homens. É isso que acontece. Toda vez, meus amados, preste bem atenção, toda vez que você desanimar na obra de Deus, você colocou os olhos nos homens. Todas as vezes. Não tem exceção. Você tirou os olhos do Senhor, do dono da seara, e começou a prestar atenção nos seus coobreiros, cooperadores, ou as pessoas que você está ministrando, ou quem quer que seja. Para trazer uma última aplicação, como a sua perspectiva e compreensão da relação entre o zelo pelas Escrituras e o ânimo no ministério pode melhorar neste exato momento. Preste atenção, eu não falei para você levar para casa coisa alguma. Eu estou dizendo agora, poucos minutos das 11 horas da manhã. Repetindo, como a sua perspectiva e compreensão da relação, estou quase fazendo um surdo e mudo aqui, entre o zelo pelas Escrituras, de onde você vai tirar crescimento, progresso espiritual, e o ânimo no ministério, pode ser melhorado nesse exato momento. Chegou desanimado por causa de alguém, por causa das pessoas, por causa do pastor, por causa do zelador, pouco importa. Como isso pode melhorar agora e você servir a Deus com a mesma alegria que Paulo termina no versículo 17 e 18? Sintetizando a nossa lição de hoje, nossa conclusão final.
Vamos ler juntos, irmãos, como fizemos da última vez. Vamos lá? São dois parágrafos. O ministério e a vida cristã são corridas de constante crescimento ou lamentável estagnação. E tudo está ligado aos seus relacionamentos com os irmãos e como a palavra de Deus está sendo preservada, conhecida e vivida entre nós. Segundo parágrafo. O resultado disso será um mundo impactado por vidas com a perspectiva correta sobre o ministério, mesmo em meio às lutas, à luz da iminência do dia de Cristo. Vou depois botar essa imagem no nosso grupo. Se você puder levar só isso para casa, pensar durante a semana, eu acredito que Deus alcançou algo significativo nessa manhã entre nós. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, pelo confronto, consolo e pela firmeza que ela traz às nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque ela traz essa gana, essa garra, essa disposição que não é nossa, mas que nós vemos, ó Deus, exemplificado em Cristo. E podemos, ó Deus, imitá-lo e através da obra que o Senhor vem fazendo na nossa vida, reproduzir. Ajuda-nos, ó Deus, a não desanimarmos e sempre lembrarmos de que a Tua palavra vem nos confrontar com esse desejo por mudança constante, de crescimento constante e de serviço às pessoas. É o que oramos nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém.